Saiu uma matéria mostrando que acho que 3 menores de idade estupraram uma menina de 15 anos grávida e depois fizeram o namorado assistir e depois foi lá e degolaram o namorado. E sempre que eu tenho isso sempre traz uma pergunta. Mas afinal, reduzir a maioridade é a solução? E daí eu não sei, enfim, né? O que tu quiser botar aí, tu bota. Isso aí é um assunto um pouco mais sério, né? Mas tu pode botar aí o que tu quiser aí. E se sair um vídeo ruim de luz, vocês me desculpem que a gente tá gravando de noite e a gente não tem luz. Se quiser me dar uma luz, eu aceito. Manda pra caixa postal. Manda pra nossa caixa postal que vai aparecer na tela agora. E aí, gurizada, beleza? Eu tava há um tempo já querendo falar sobre isso, não pra fechar a discussão, porque eu acho que nenhum tipo de discussão é fechada, mas pra trazer mais elementos. Já tem um vídeo muito bom do Nerdologia, explorando a ideia de autocontrole, a ideia de punição. Também tem um vídeo muito legal do Drauzio Varela falando sobre isso, tá? Ambos os vídeos vão ficar linkados aqui. E a proposta aqui é trazer mais alguns elementos para essa discussão, que sempre vem à tona quando acontece esse tipo de crime, né, com menores de idade envolvidos. E também porque tem um monte de youtubers, quando vão falar disso, os caras destilam ódio e sai cheio de opinião aí. Isso acaba muito mais atrapalhando a discussão do que ajudando a discussão. Acaba muito mais fazendo um serviço de desinformação, né, que é hoje em dia quase que a prática assim no YouTube. Tirando os canais legais aí que tem aí no YouTube. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a ideia de infância e adolescência, assim como períodos de transição para a fase adulta, é algo muito recente na história. Tem um artigo linkado aqui que mostra como é que era dado tratamento, por exemplo, para as crianças na Idade Média. Elas não eram consideradas crianças, elas eram tipo mini adultos. E delas elas eram chamadas de enfant. A etimologia dessa palavra significa aquele que não fala. Na Idade Média não tinha espaço kids, né? Não tinha espaço para que a criança já andava um pouquinho, já falava um pouquinho, já largada no meio dos adultos, assim. Daí ali na Revolução Industrial que a categoria criança começa a virar uma categoria, porque tu imagina, tu ia mandar um piá de 8 anos de idade para uma mina de carvão, por exemplo, né? Porque a criança ia chorar, ia ser criança, ia estar detestando aquilo. E daí que começa-se a projetar essa ideia de criança. Né? Ao longo do tempo que foi se concebendo essa ideia de criança, inclusive se a gente parar para pensar, a escola, por exemplo, né, para além de ser uma função de... A escola, quando eu digo essa escola, quando ela foi popularizada para todos, para além de ser uma função de preparar o trabalhador para a indústria, ela também é muito essa ideia de, bom, vocês vão crescer aqui aprendendo a conviver com seus pares para serem adultos e tal, só ter uma série de disciplinas e etc. Daí pra gente entender também essa ideia de maioridade penal, a gente tem que entender uns caras que a gente chama de contratualistas. É uns caras que achavam que o contrato com o Estado ali ele precisava existir pra gente minimamente existir na sociedade. Ficou estranho. Dois existiram. Mas é uns caras, enfim, eles achavam que, né, que as sociedades tinham feito contratos, assim, não formais, né, e esses contratos, que seria essa concepção de Estado, é que nos permitiria existir como sociedade. De um lado eu vou ter o Hobbes, que achava que o ser humano, se não tivesse Estado, ele tinha uma tendência natural ali a se matar, né? E essa barbárie toda ia acontecer, que nem a gente viu ali no Espírito Santo e tal. Ele achava que não, então ó, pra gente não ficar se matando, a gente precisa de um demônio maior que nós, que já somos demoninhos, né? Ele chamava esse demônio de Grande Leviatã. Ou, né, Estado. E daí do outro lado eu vou ter um cara chamado Rousseau, que ele acreditava que o ser humano era bom, quem ia corrompendo ele eram as próprias estruturas da sociedade, etc, né? O ser humano ia se tornando mal, porque ele sairia do estado de natureza dele, ia se tornando mal ao longo do tempo, porque a sociedade ia corrompendo. Ele achava que a função do Estado era tentar dar uma equidade entre as pessoas para que a gente voltasse a esse estado de natureza que para ele era bom. Claro que eu estou resumindo muito bem esses dois. Faltou também falar um pouco do Locke, mas isso aí daria, por exemplo, assunto para um outro vídeo falar desses caras, tá? Então se tu quer assunto para outro, eu quero assunto para outro vídeo, tching-ling-ling. Isso é mais ou menos para a gente entender como a gente chegou até os dias de hoje com essa história de criança e adolescente. Porque eles são chatos, eles são impulsivos, né? Eles estão sempre tentando descobrir o mundo. Isso faz parte dessa faixa etária que eles estão. Claro que isso não é uma ideia fechada, eles são adolescentes, por isso que eles têm esses... Não é uma ideia fechada. A maior prova disso é que 87% das pessoas, elas são favoráveis a reduzir a maioridade penal, né? Então de cada 100 pessoas, 87, de acordo com a pesquisa do Datafolha, são favoráveis à redução da maioridade penal. Então essa ideia de criança e adolescente faz merda, fica um pouco escanteado. Daí eu tenho duas coisas jurídicas que são mais ou menos um geral para o mundo. Eu tenho a ideia de responsabilidade penal juvenil, que no Brasil é 12 anos, que seria o quê? Pessoal, eu desci para pegar comida, daí fui correndo.
onde tem todo um sistema jurídico que vão priorizar muito mais a educação e a correção do adolescente do que propriamente o cerceamento de liberdade em si. São conhecidos como as famosas fundações Casa, ou antiga FEBEM, que nem a gente é aqui no Rio Grande do Sul. Né? O moleque vai, faz um crime, isso que tem nele, ele tem, desde os 12 anos, ele pode ter essa responsabilidade penal juvenil. Então ele pode tomar uma advertência dependendo do crime, ou repara o dano causado, né? Ou em último caso ele até pode ter essa liberdade assistida ou liberdade vigiada que ficam nessas fundações. Daí a responsabilidade penal, que no Brasil é 18 anos, que tu acaba sendo julgado como um adulto. Que absurdo esse Brasil! O Brasil não faz nada certo. Tirando os Estados Unidos, que a partir de 10 anos, dependendo do crime, tu já pode ser considerado um adulto, 78% dos países do mundo usam a idade de 18 anos para definir que a pessoa é um adulto para cometer um crime. Também, no outro extremo, a gente tem dos países ocidentais a Alemanha, que é 14 anos a responsabilidade penal juvenil e 21 anos ainda é tratado como um jovem adulto, né? Dependendo do nível do crime que tu tem. Então esse papo do, isso é coisa do Brasil, não, isso é coisa do mundo, tá? Outro dado importante dentro disso tudo é que o índice de reincidência na cadeia brasileira é de 70%, enquanto dessas fundações casas é de 30%. De 10 pessoas, 7 foram pra cadeia, vão cometer crime de novo. De 10 adolescentes que vão pra Fundação Casa, 3 vão cometer algum crime novamente. Então é a partir daqui que deve ser feita a discussão sobre a maioridade penal. Porque reduzir a maioridade penal, ela não vai acabar com a quantidade de crimes. Isso é um fato, tem até algum artigo que eu vou deixar sobre isso aqui. Até porque não é um caso isolado que tu pega e muda, que tu vai ter todo um efeito, não é isso. Então a discussão acaba sendo muito mais moral do que factual. Então é nesse contexto que a gente tem a PEC 171/93, ou seja, ela já está aí há mais de 20 anos sendo discutida. E no atual momento está no Senado, mas está engavetado, mas sempre quando vem esse tipo de crime volta a discutir ou não, né? Mas ela cada vez caminha mais próxima para acontecer ou não. Essa PEC vai trazer como ideia o quê? Que pessoas menores de 18 anos, se cometerem crimes hediondos, poderão ser acusadas como adultos. A partir de quantos anos? Dos 16. Então, porque o contexto é o que? Imagina, vai lá um piá de 16 anos, estupra uma menina, filma. Cara, não tem o que falar, né? Ai, coisa legal, ai, bandido, leva pra casa, ai. Não é essa a questão. Isso é um crime absurdamente grave. Daí essa PEC, ela tenta trazer essa problematização. Bom, será que essa pessoa aí não merece ser tratada como adulto ou ela merece ir para a Fundação Casa, né? Se eu não tenho filho, se eu tivesse filho e acontecesse isso comigo, provavelmente eu acho que ia matar o cara, não tem? Qualquer ser humano, né, faz parte do instinto. Por isso que existe a justiça, né, Big? Pra gente não ficar cometendo vingança aí. Só que, beleza, eu adorei essa ideia é maravilhosa. Só que isso entra outra coisa, por exemplo. Apesar do Supremo Tribunal Federal ter tirado o crime de hediondo do tráfico de drogas lá, ele abriu jurisprudência, tráfico de drogas ainda é crime hediondo no Brasil. E tráfico de drogas é bastante cometido também por menores de 18 anos, justamente porque eles têm, né, não vão presos e tal. Só que daí tu fica pensando, quem define o que é tráfico de drogas no Brasil? Isso é uma coisa bem ampla de acordo com a lei. Pega o Rafael Braga, que tá com 3 gramas de maconha, sei lá, ou de cocaína, não me lembro, mas era... E o cara foi enquadrado como traficante. Então é isso que a gente tem que se ligar também. Tá, beleza, né? Que perfil de pessoas são presas por tráfico de drogas no Brasil? Maior parte preto, pouca grana, sem pai. Tem um retrato dessas pessoas que são presas. E isso é um crime hediondo. Então, será que a sociedade vai bancar que vários jovens de 16 anos vão pra cadeia sabendo como é o nosso sistema penal, que vai pegar e vai treinar esses guris? Daqui a pouco os guris voltam pra rua aí com 20, 21 anos, muito mais treinados no mundo do crime. Será que a sociedade vai bancar isso? Essa é uma das grandes dúvidas que eu tenho, porque eu confesso que eu não tenho uma opinião fechada sobre esse assunto no que diz respeito a crime hediondo. Só que tráfico de drogas é crime hediondo. Só que será que o crime de tráfico de drogas não precisaria ser revisto? Né? Porque ele é o que mais bota pessoas na cadeia e não necessariamente é efetivo na prática, né? Então é isso, a proposta do vídeo é trazer muito mais dúvidas, porque já que deve ter um monte de gente aí nos comentários, tem que matar! Isso não pode no Brasil, isso é proibido, né? Então pena de morte não é uma solução. Então como é que tu vai resolver esse tipo de problema? Então é isso, eu trouxe aqui mais dúvidas pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, dá like, como é que fala? E eu não sei que as pessoas não compartilham vídeo. Vocês podiam começar a compartilhar vídeos. Estamos aceitando luz de doação também. E a gente está tentando se organizar para fazer mais vídeo aí, mas a vida anda muito difícil. Tem algum recado para dar também? Não. Então é isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau.